Ensinamento. Ensinamento de Meisho Sama, Evangelho do Céu 2, Sabedoria. Singeleza no agir. A grande maioria das pessoas não percebe a estreita relação que existe entre os acontecimentos e o karma. Simplesmente quer realizar o que acha correto, de acordo com o seu modo de pensar, numa condição de extrema supremacia do próprio ego. Assim, se propõe a conseguir de qualquer jeito o que deseja, embora se coloque contra o mundo inteiro. Atitude muito perigosa. É preferível, quando nada no início corre a contento, deixar o projeto para mais tarde. A partir de uma observação aparente, esse procedimento parece demonstrar falta de firmeza. Muito pelo contrário. O mais importante consiste em agir com singeleza, respeitando as circunstâncias do momento. Assim, não haverá perigo de erro e o resultado será extremamente satisfatório. Egocentrismo. Por cultivarem um egocentrismo exagerado, muitos deixam de receber plenamente as bênçãos de Deus. Tal atitude corresponde a um comportamento que se restringe apenas à salvação individual, sem preocupação alguma com o bem do outro. Na realidade, a verdadeira postura humana deve estar sempre voltada à libertação do próximo. Dessa maneira, as pessoas tornar-se-ão úteis ao mesmo tempo a Deus e aos seus semelhantes. Convém, portanto, que todos busquem constantemente a felicidade do próximo, descartando qualquer mal, nunca sendo pessoas egocêntricas, individualistas, que se magoam diante da menor crítica. Devem, ao contrário, ter sempre muito claro que ressentimentos acumulados resultam em infortúnios pessoais e nunca agradam a Deus. Volto por isso a insistir. Parem de se preocupar com as picuinhas que a vida apresenta. Mantenham constante gratidão a Deus e continuem beneficiando os demais de maneira desprendida e abrangente. Tal modo de agir impede que os erros alheios sejam comentados. Não permite também a projeção de sentimentos humanos no caminho da estreiteza mental para determinar quem é bom ou mau. Na verdade, tal direito só pertence a Deus. Para adquirir a verdadeira fé. Cada um de vocês deve procurar viver exclusivamente de acordo com a vontade de Deus, sentindo-se feliz por estar seguindo a lógica divina. Não deem, pois, atenção às falhas. Na realidade, pouco significam. O verdadeiro e legítimo valor do ser humano consiste nos seus atos meritórios, pelos quais vai acumulando créditos cósmicos, que ultrapassam, com o passar do tempo, os débitos e permitem o recebimento proporcional das graças divinas. Também o fato de ficarem perturbados, por mínimo que seja, pelas críticas dos outros, revela a falta daquela fé inabalável no Criador. Sendo o Pai eterno, jamais esquece de olhar por um filho, enquanto for fiel seguidor de sua vontade. Então, no momento em que deixarem de pensar em seus próprios interesses, colocando as necessidades do outro como meta principal, a verdadeira fé aflora e passa a ser vivenciada do fundo do coração. É exatamente nesse instante que vocês entram em contato com a grande oportunidade de salvação, pois a felicidade autêntica não pode brilhar para ninguém enquanto o semelhante estiver sofrendo. Presunção. Uma das formas pelas quais os Jashin dominam o ser humano é o orgulho. Frequentemente, muitas pessoas, através de uma fé correta, conseguem inúmeras graças. Tornando-se afortunadas, passam a ter enorme sorte nas diversas circunstâncias da vida. A partir daí, começam a merecer dos outros certo respeito. Nessa situação, o correto seria uma atitude de constante agradecimento pelas bênçãos divinas, mantida sempre com intensa modéstia e discrição. Cada pessoa agraciada por Deus deveria, portanto, retribuir a todo instante as dádivas recebidas. Não costuma ser o que comumente acontece. Com o passar do tempo,
vai se formando o hábito, até mesmo inconsciente, da abundância de graças, e daí surge a presunção. Desse modo, criam-se brechas no coração para o domínio dos Jashin, os quais estão sempre na mira, aguardando uma oportunidade. Como são muito espertos, percebem de imediato pequeninas fendas e, através delas, dominam e começam a manipular livremente o ser humano, o que constitui grande perigo. Outro ponto importante, no que se refere à ação das entidades negativas, está relacionado aos que possuem bastante energia, sendo por isso úteis ao trabalho divino. Todos os que têm uma missão especial a desempenhar se encontram bem mais próximos da mira do Jashin. Mas se forem pessoas cuja religiosidade seja verdadeira e correta, nada devem temer. Espíritos malignos não têm força suficiente para atingir quem vive de acordo com a vontade de Deus. Embora tentem, nada conseguem. Por isso desistem. Não representam por isso perigo algum. Bom dia. 経営の中でご用にあたって他人のことを言う前に自分をよく目に角を立てて他人のことをとやかく言う人があります。そんな人が相手のことを名様に申し上げたりして、そんなことを大きなお世話で、あなたは自分のことだけ考えればよい。ご自分はちゃんとできているかねと逆におっしゃられて邪軍となっている人を見たことがあります。やはり症状がいけないのです。Testemunhos de reverendos e ministros sobre Meishu Sama relativo à dedicação. Antes de falar dos outros, pense em você. Existem pessoas que falam e criticam os outros. Certa vez, um membro foi fazer comentários desse tipo para Meishu Sama sobre as atitudes de outras pessoas. A que Meishu Sama respondeu: isso não deveria lhe incomodar. Você deveria pensar somente sobre as suas atitudes. Será que você está fazendo tudo direito? E com essa mesma resposta, eu presenciei várias pessoas se retirando cabisbaixas. Realmente, atitude shoujo não é bom. Aí. 人の目、心を惹かれる。いつかメイス様のおられる隣の部屋で噂話が始まりました。私はメイス様のお部屋に言い合わせたのですが、そのうちに隣の話し声がだんだん高くなっていってこっちまで聞こえてくるのです。しかも困ったことにどうもその話題の主がメイス様で話せるとか話せないとかいろいろ聞こえてくるので私はちょっとハラハラしています。こんな時メイス様は少しぐらい聞こえてきても一向に無頓着で気になさらないのです。人の目口に心を惹かれるなというお言葉そのままじっとお仕事に没頭しておられるご様子に非常に心を打たれたのを覚えております。Não deixe os seus sentimentos ser atraído para os olhos e palavras alheias. Certa vez, em um aposento vizinho ao que Meishu Sama estava, algumas pessoas começaram a fazer fofoca. Eu estava no mesmo cômodo em que Meishu Sama se encontrava e as vozes que vinham desse aposento começaram a ficar cada vez mais altas, sendo possível ouvir tudo claramente. Para ficar ainda mais complicado, o assunto era:
o que pode ser conversado com Meishu-sama e o que não pode ser falado para ele. Tudo isso de uma maneira um tanto desrespeitosa. E como era possível ouvir várias coisas, eu fiquei muito nervoso. Então olhei para Meishu-sama e pude perceber o quanto ele estava indiferente, não dando importância ao que estava acontecendo. Fiquei muito tocado por ver Meishu-sama tão concentrado em seu trabalho. E entendi o que ele sempre dizia: não deixe o seu sentimento ser atraído para os olhos e palavras alheias. Aí. バカにされたらバカになれ。私はいつも自分を利口だと思っているわけじゃないんですが、いろいろなことがありまして、切なくて切なくて、イエス様に私をバカにしているんでございますと申しましたら、バカにされたらバカになれ。私を見てみろとおっしゃいました。Se fizerem você de bobo, seja um bobo. Não me considero inteligente, mas em certa ocasião, por razões de alguns acontecimentos que me deixaram muito triste, falei para Meishu-sama: estão me fazendo de bobo. E ao que Meishu-sama respondeu: faça como eu. Se fizerem você de bobo, seja um bobo. Aí. 木を公平にとらわれる。その頃の私は心身ともに未熟だったため、何もかも名主様のお言葉を素直にいただいて間違いのないようにしたいと及ばずながら私なりに努力してきました。そんなある時、世界的人物になるには木を公平にとらわれてはいけない、メス様はおっしゃってくださいました。とかく世間の評判や他人の口裏に左右されやすい私をそれとなくお諭しくださったお言葉として、私はこれを今も自分の胸の中に大切にしまってあります。そして何かあるとこのお言葉をかみしめて、褒められても頂点にならず、けなされても腐ってしまわないよう自戒している次第であります。Não dê importância para elogios e críticas. Na minha juventude, recebi as palavras de Meishu-sama com muita singeleza e obediência, fazendo muito esforço para não cometer nenhum erro. Em certa ocasião, Meishu-sama me disse: para você se tornar uma pessoa universalista, não deve dar importância nem para os elogios e nem para as críticas. Para mim, que sempre tinha sido muito influenciado pelas opiniões alheias, essas palavras foram esclarecedoras. Guardei esse ensinamento no meu coração até hoje e aprendi que mesmo recebendo elogios, não se deve subir aos céus, ou quando recebemos críticas, não devemos ficar amargurados. Aí. いい気になってうぬぼれる。私たちがうんと手柄を立てたつもりで、メス様、今度こういうようなことができました。申し上げますと、それは神様がやられたんだよとおっしゃられて、がっかりしてしまうことがあります。しかし反対に申し訳ないことをした。これはどうしたらいいかと思って、一人心配してお伺いすると、そんなことを神様がやっていられるんだ、心配すると、誠に愛情あふれるお言葉をいただきました。このようにイエス様はいい気持ちになったときは、決してうぬぼれさせないようにおっしゃってくださるし、がっかりしているときは悪くはおっしゃらず、かえってダメになっていう考え方を起こさないようにいつも導いてくださいました。Não seja arrogante. Quando achávamos que tínhamos feito grandes realizações,
íamos comunicar a Meishu-sama. Meishu-sama, nós conseguimos fazer as seguintes realizações. Então Meishu-sama respondia: isso foi Deus quem realizou. E nós ficávamos decepcionados. Mas o contrário também acontecia. Quando algo dava errado e nós ficávamos preocupados, dizíamos: perdão, eu cometi um erro. O que eu posso fazer para consertar? Meishu-sama nos respondia com palavras que transbordavam de amor. Isso quem faz é Deus, não se preocupe. Dessa maneira, quando estávamos nos achando com o ego inflado, ele agia de modo que não ficássemos arrogantes. E quando estávamos frustrados, ele não nos deixava pensar que tudo tinha dado errado. E dessa maneira, ele nos encaminhava. Aí. 昭和24年5月頃、清水町仮本部の時です。当時、私の預かっていた教会がどんどん発展していましたが、私は知らず知らず慢心していたのでしょうか。そして態度にも出ていたのでしょう。そういう時の話です。支部長との間に感情的なことがバブルがある。そのことで上様からとにかく出てきなさいとの言葉が私は清水町へ上がりました。サンルームでお待ちしていると、やがて上様が出てらして、だんだんと人間偉くなると、尻の中から足の裏まで見られるから、よほど気をつけてやらんといけないよとおっしゃいました。自分は選ぶってもいないし、慢心もしていないと思っていましたが、結果としては教師の人たちとの間に感情的な妙な流れもあったものですから、つい慢心していたのです。それで神様が私をお呼びになって、私の将来の道筋について諭されたのだろうと思えば、涙の出るほど嬉しく、しみじみ心からありがとうございますと頭を押さえました。いや、しっかりやりなさいとおっしゃって、上様はお立ちになりましたが、時が経つに従って、この時の上様の慈悲と愛とがいよいよ強く感じられるのです。Dá para enxergar da cabeça aos pés. Fato ocorrido no ano de 1949, no mês de maio, quando a sede era em Shimizu. Relato de um reverendo. A igreja que me foi concedida estava progredindo e se expandindo muito. Sem perceber, eu devo ter ficado orgulhoso e arrogante, e isso deve ter refletido nas minhas atitudes. Nessa época ocorreu um fato. Tive um problema de fundo emocional com o ministro da difusão, e nesse momento recebi de Meishu-sama a ordem: venha para cá imediatamente. Obedecendo às suas palavras, eu fui para Shimizu. Enquanto eu estava aguardando na sala de espera, Meishu-sama entrou e falou: quanto mais a pessoa sobe, mais ela fica exposta, e dá para se enxergar por baixo das vestes. Tem que tomar muito cuidado. E nem imaginava que estava sendo arrogante, mas analisando os problemas emocionais dos ministros que me ajudavam, pude perceber pelo resultado que era exatamente como eu estava agindo. Sendo assim, Deus me chamou e me fez entender o caminho que eu estava traçando para o meu futuro. Muito emocionado e feliz, a ponto de derrubar lágrimas, abaixei a minha cabeça e agradeci. Meishu-sama disse: sim, fique firme. Levantou e foi embora. Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto o profundo amor e misericórdia de Meishu-sama naquela ocasião. Aí. Nanka, hitokotoba. Areba. まあ、
当園としておめでとうございます。Congratulações pelo término da primeira fase da torre. 日本の人たちも少し手伝わせていただいて、みんな大変感激して喜びましたので、皆さんと一緒に喜びたいと思います。Que as pessoas, os membros do Japão, também puderam participar e ajudar, né, na construção, e eles estão muito felizes também. まだまだそういうこと思いますけども、また一生懸命協力したいと思いますので、皆さんとよろしくお願いします。Ele acha que ainda tem muito caminho pela frente, e com a ajuda, né, do pessoal do Japão, que também quer ajudar bastante para a realização. Aí. Arigatou gozaimashita. Obrigado. Esses testemunhos são testemunhos de reverendos, né? E compilados num livro de milagres e de palavras de dedicantes, né? O que mais a gente percebe aqui é realmente essa força, né, objetiva de Meishu Sama, né, de não perder um segundo sequer, né. Um pouco eu vivenciei esses dias na construção da torre, pelo tempo que faltava. E o tempo avançando e coisas para ser feito, e cada vez mais apavorado, né? E aí vinham os funcionários falar comigo que fulano fez isso, cicrano fez aquilo, para que eu tomasse alguma providência, ou não sei, ou que desse uma bronca, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas que naquele momento eu achava que aquilo não ia ajudar a terminar mais rápido. Então, antes da pessoa vir falar, eu já falava, é coisa que vai adiantar o serviço? A pessoa falando, eu olhava com aquela cara e eu falava, então, vamos trabalhar, né? É uma certa necessidade, né, que faz com que exista essa preciosidade do tempo. E realmente, o tempo é implacável, né? Ele avança, avança, avança mesmo. E quando percebe, já está... É muito complicado, porque parece nada, parece uma coisa sem importância fazer uma fofoquinha, né? Mas a gente percebe aqui no templo, de muitos anos vendo as pessoas entrando e saindo, que as pessoas que vêm, muitas vezes vêm por um fio de cabelo, está preso por um fio de cabelo. Então, é muito fácil para as pessoas romperem esse fio de cabelo, né? Que é a linha que está ligado à linha da salvação, uma linha muito fina, e que a pessoa está se agarrando nessa linha, né? E eu vi acontecer muito no templo, de às vezes pessoas comentarem a vida ou dos ministros ou das pessoas que dedicam, e por esse comentário, que pode até ser verdade ou não, ou exagerado ou não, mas não importa. Esse comentário é feito
E às vezes essa linha se rompe, né? Pois a pessoa vem procurar, claro, a Deus, né? Mas muitas vezes o momento que ele enxerga é só os homens, a pessoa que está no templo, e se rompe. Muitas vezes a gente vê que vai se romper mesmo, né? Mas que não é bom a gente ser um instrumento final, né? Por isso a importância de, quando a gente está no templo, as nossas opiniões e as nossas que nós acreditamos, deixar em casa guardado, né? E quando vem por baixo do teto da casa de Meishu Sama, é falar o que ele falou, agir como ele pediu, né? É nesse sentido. A partir desse momento que nós estamos aqui, nós somos instrumentos dele. E para isso existem os ensinamentos, para que seja feito de acordo com o ensinamento, né? Pois uma das frases que Meishu Sama sempre repetia é que a messiânica é monitorado ou cuidado, né, pelo Supremo Deus, né? Então não se preocupem. Se o dirigente da igreja está fazendo coisa errada, ou a olhos vistos, né, ou que alguma outra coisa, mas que isso, quem vai resolver é Meishu Sama, ou seja, né, Deus Supremo. Porque nós temos a tendência realmente de pensar de uma mentalidade humana, mais para tendência de pensamento shoujo, né, que é mais um pensamento humano. Mas para Deus é um global, é mais assim. Quer dizer, se a pessoa ou que está cuidando da igreja, ou membros, ou plantonista, ou o que seja, ela está conseguindo 60% de coisas boas, mesmo assim 40% ainda de coisas que não acrescentam, mas ela está ainda 10%, né, a ver, né? E o que acontece? Somando o haver, né, no final das contas, no final da vida, o saldo é positivo, né, dessa pessoa. E mesma coisa ao contrário. Então, a gente não vê a dimensão das coisas. Quando o reverendo decidiu, né, no momento crucial da vida, dele sair da igreja messiânica e fundar a própria igreja, aquele momento era um momento apenas de decisão, onde ele estava sentado e os familiares, né? E naquele momento foi decidido, né? Ele decidiu. Mas na decisão não aparece o resultado na hora, né? E aquele momento era um momento crucial, um momento em que mudaria o rumo da vida dele e, consequentemente, o rumo nosso, dos familiares e também dos membros, né, que aqui estão. Então é engraçado que é uma coisa que vem crescendo, mas aquele momento era um momento crucial, que aquele momento podia muito bem as pessoas do lado não o encorajar, né? Ou aquele momento crucial que as pessoas estavam do lado o encorajar, né? Quer dizer, a mesma coisa, quando vem uma pessoa aqui no templo, nós devemos encorajá-lo. Esse cabelinho que está
fiozinho que está pendurado, tentar engrossar ele um pouco mais, né? Dar esse apoio, dar essa força. Pois é desse fiozinho que pode estar mudando todo o destino de uma família, de um país, de uma cidade. É uma coisa muito, né, que abre. Então, não tirarmos, olharmos, né, como sendo uma pessoa vindo e apenas a pessoa se salva ou não, ou se a pessoa vai ser membro ou não. Não é nesse sentido, e sim um todo futuro, né? É esse momento crucial. E nesse momento nós temos que estar preparados para receber essas pessoas, né? Claro, fazendo o máximo. E se a pessoa não conseguir, mas aí faz parte, né, do destino da pessoa, mas nós não podemos, né? Temos que cuidar muito bem desse fiozinho que ainda resta. Então, eu acho que é muito isso que Meishu Sama fala, para tomar muito cuidado com esse tipo de comentários. Parece leviano, assim, jogado, apenas jogado, mas para a pessoa que recebe, que está muito precisando e muito perdido, aquilo cai como uma bomba, né? Então, é complicado essa parte. E aqui no caso dos reverendos que presenciaram, Meishu Sama escutou, claro que escutou toda essa conversa, né? Até falando mal dele, né? Mas que ele quis ensinar para o reverendo que estava do lado dele que importante é ali esse trabalho, a salvação da humanidade. É isso que eu estou empenhado, é focar para esse lado, que isso não é nada, né? Esses comentários não é nada. Então, dá para entender, né? Hoje nós estamos aqui, depois dessa decisão do reverendo, há anos atrás, estamos entendendo o quanto essa decisão vem mudando, né? Hoje nós, com a primeira parte da torre construída, e como é grandiosa a obra, né? E daqui para frente, como vai ser, né? Quer dizer, é um leque que vai abrindo, né? E mais pessoas sendo ajudadas por Meishu Sama, pela luz de Deus. Então, às vezes é uma sementinha de nada, mas a semente certa, né? Então, é nesse tipo de pensamento mais a longo prazo, ou seja, no eterno, que precisa ter quando nós estamos dedicando, né? Porque fatalmente a gente passa a pensar, olhar sempre a curto prazo, né? Ou só aquele momento, e fazemos o julgamento só daquele momento, mas que com o passar do tempo a gente vai entendendo cada vez mais. E a maravilha de Meishu Sama no sentido de cuidar, né? Aqui os reverendos nitidamente, né, sendo orientados, cuidados. Ele não deixava nem ir ao céu, nem na lama. Quer dizer, ele dava um tapinha para cá e centralizava. Aí ele ia para o outro lado e volta. Quer dizer, o caminho do meio, o caminho do centro. É difícil, realmente é difícil. O ser humano tem a tendência de querer se fixar ou em uma das pontas, né? Pois não tem aquele meio certinho. O meio que o reverendo nos ensinava é um meio que ora é para a esquerda um pouquinho, ora é para a direita um pouquinho. Esse é o caminho do meio. É um caminho não fixo, um caminho que oscila
ora para a direita, ora para a esquerda, em pequena quantidade de oscilação. Mas que esse é o ideal, né? Tem nos ensinamentos do budismo também, o caminho do meio. E aqui, nitidamente, a gente percebe esse tipo de cuidado, desse tipo de carinho de Meishu Sama. E aqui a gente traduziu de um jeito, né, para ficar. Mas ele falou muito mais. Acho que esse reverendo que estava se achando era de uma linguagem mais simples, né? Então, Meishu Sama, aqui nós falamos da parte de baixo, né? Mas aqui fala que dá para ver o bumbum. Falou nessas palavras e acho que deve ter chocado ele. Fez assim, né? O Meishu Sama falou isso. E aquilo fez com que ele entendesse em meia dúzia de palavras toda uma profundidade de ensinamento. Quer dizer, ele sabia cada pessoa como deveria abordar. Isso é Kannon. Isso é Myoti, sabedoria de Kannon, que para cada pessoa ele tem uma lição, uma linguagem, para realmente tocar o coração dessa pessoa. Então, muita gente às vezes não entende, né? Por que Meishu Sama ora falava de uma linguagem... É que no Japão tem linguagens e linguagens em cima. Existe o polido do polido do polido. E existe a linguagem bem, né, popular. Às vezes, ora ele falava popular, ora ele falava nessa linguagem. Então, era realmente, ao mesmo tempo, para todos, era individual. E vocês percebem, na vida de vocês também, que é individual, né? São lições que vocês têm, aulas particulares, e que vocês vão entendendo conforme o nível espiritual que vocês vão alcançando. Então, é difícil generalizar, né? Fazer uma palestra, ou o que seja, ou qualquer, que englobe todo mundo, né? Que realmente cada um tem um ponto que tem que melhorar, ou um ponto que toca mais, né? Então isso, o Meishu Sama é mestre em fazer isso. E é muito bom ver, né, mesmo aqui, são de reverendos, aqui é mais ou menos todos reverendos de igrejas, né? E todo tipo de igreja, né? O Meishu Sama deixava uma certa liberdade para que as pessoas levassem o estilo da igreja, né? De cada um, de cada reverendo, né? E não precisava, ele não queria que fosse uma coisa homogeneizada, né? Mas sim, cada um tinha um estilo, né? Então, não é bom para a gente falar mal de A, B, igreja A, B, C, pois se tiver a foto de Meishu Sama no altar, ele está cuidando. Então, não cabe a gente falar bem ou mal. Realmente, continua a mesma coisa. Na época de Meishu Sama tinha a igreja muito Daijo, tinha a igreja mais Shoujo, vários estilos de igreja. E ele, com maestria, fazia a união em torno dele, da figura dele, em torno da luz. Então, essa confiança, que é Meishu Sama que está andando para cá e para lá e cuidando da igreja, é importante, para a gente não perder o foco, quer dizer, não ser atraído. Aqui tem, né, a frase dele, não ser atraído pelo ser humano. A gente é atraído, sem querer, pela opinião das pessoas, atraído
pela forma, ou o que seja. Quer dizer, é uma palavra interessante, atraído, né? Então, o foco realmente tem que ser em Deus. Então, essa verticalidade que é necessária para quando vem ao templo, né? E isso o nosso reverendo, né, nos ensinou, principalmente a importância da oração, porque lá é você e Deus. Na hora que você está rezando, é você e Deus. Cria uma energia vertical em que no mundo, naquele momento, só existe você e Deus. Então esse equilíbrio entre cuidado horizontal, né, ou seja, das pessoas, e também esse lado vertical, né? E realmente a verticalidade nossa verticalidade hoje se resume como se fosse a torre, né? A gente fica lá na frente hoje e sente essa verticalidade. E nós achávamos que depois, eu particularmente, não achava que a presença de Meishu Sama, depois da oração, depois da inauguração, se enfraqueceria, não sei a palavra exata, mas que não foi o que aconteceu. No dia seguinte, domingo, ainda, aí segunda, aí terça, quarta, aí ontem sentei de frente também, né? Quer dizer, é um lugar que realmente existe algo da matéria dele. Porque o grande diferencial é o que o reverendo sempre nos ensinou. Na era da noite, simbolizado pelo número 666, né? Muitos assistem filmes e é falado, esse número é do mal e tal, tal. Mas não, é o número da era da noite. E quando Meishu Sama, Kannon, sai do reino do céu e vem para a terra, muda-se o número, pois é 666, Meishu Sama no reino do céu, 1 desce para a terra, que é 7, o terceiro número que é a terra, então passa a ser 5, pois é 6 menos 1, 1 que foi para a terra. Então fica 5, 6 e 7. Esse 7 simbolizado por Meishu Sama na terra. Então a gente ter algo do corpo dele, algo da matéria dele colocado na terra, colocado, né, num lugar apropriado. Por isso não adiantava colocar em qualquer, e sim num lugar apropriado, realmente faz a diferença. E é engraçado que a gente tem certeza agora que é como se faça chuva ou faça sol, ele vai estar, né? E sempre foi a briga nossa, briga não digo a palavra certa, mas o esforço nosso do templo era de fazer bastante oração, aí então o Meishu Sama vinha com a força dele, aí melhorava, mas depois a gente relaxava e tudo voltava, e era esse contínuo repetir, né, principalmente aqui no templo. Claro,
Fora ali perto da imagem de Deus, ali bem pertinho do altar, sempre gostosinho, né? Sempre aquele clima. Mas assim, no restante do templo, era um avanço da escuridão, avanço da luz, e esse movimento. E o esforço, né? Mas que na torre a gente sente a fixação. E bom, isso é bom, né? Mas não quer dizer que, né, vamos largar. Pelo contrário, fazer cada vez melhor o local, ser mais adequado, cada vez mais ao nível de Meixo Sama. Né? Ainda estamos bem no comecinho, quer dizer, foi feito o esforço. No começo era só como se fosse quando termina uma casa, a festa, o pessoal fala da cumieira, né? Então, depois que terminou o teto, nós íamos fazer colocar a relíquia de Meixo Sama e fazer uma oração. Mas a vontade de todo mundo era muito forte de querer cada vez querer o melhor no dia. Então, foi feito coisas além do planejado. Era só o planejado na parte superior da torre, mas já queria terminar isso, terminar aquilo, queria melhorar isso, queria melhorar aquilo. Então foi um esforço realmente de todos que foram, de fazer o algo a mais, né? Porque o fazer o normal é bom, mas esse algo a mais tem um valor muito especial. Aí eu me recordo do meu avô contando também, de como foi a energia quando o Meixo Sama partiu para o mundo espiritual. Eles tinham poucos dias, questão de dias, para preparar o local. E aí foi, debaixo de muita lágrima e comoção, a construção do mausoléu. E era para ser provisório, uma coisa mais provisória, pois não dava tempo. E existia todo um problema na época de legislação, que não era permitido o sepultamento na região do parque. Lá é um parque federal, né? Mas conseguiu a licença e aí tinha poucos dias para fazer. Então, essa energia, essa de se doar de todos, né? Foi muito forte. E um dia antes da inauguração da primeira fase da torre, também foi mais ou menos parecido. Foi muito, muito forte, né? Até tarde todo mundo trabalhou, além das forças que tinha, né? Mas que valeu a pena de todos, né? Todos se sentiram muito bem. Foi por causa disso, né? Desse algo a mais de todos. E nós pretendemos fazer várias inaugurações, então. Pegou o gostinho pela inauguração, né? E inaugurar a parte interna, a parte da divindade, né, que vai ser posto lá de Kanon, o jardim, né, o templo. Então, temos muitas inaugurações, eu acho. Mas, realmente, eu agradecer a todos que foram, e realmente um pouco foi culpa minha de deixar tão atrasado. E sempre achando que dá, e quando o tempo vai apertando, aí depois vê que não dá, né? Mas que no final do final deu tudo certo. Bem brasileiro isso, né? Bem brasileiro. Mas foi maravilhoso. E aos que não foram, né? Vai ter muita chance ainda de várias dedicações. É que são momentos, né, únicos, né, que realmente não volta mais. É aquele momento e não volta, né?
Pode ter outros momentos, né? Mas aquele não. Então é importante a gente estar, é importante a gente participar. Pois não é só a gente, sabe? Às vezes a gente acha a gente, mas é toda uma linhagem espiritual. É todos os ancestrais que estão torcendo, que estão... Porque a gente nada mais é do que, como o Meixo explica, um ponto numa teia de aranha, um ponto num bordado. Aquele pontinho é você. E por acaso você está na Terra. Mas aquele monte de linha que cruza você são as linhas dos nossos ancestrais, ligado aos pais, ligado à mãe, aos avós, pessoas espiritualizadas, pessoas não espiritualizadas, né? Então a gente na verdade é um conjunto, né? Pois se existem casos que o pai ou mãe faz coisas muito erradas, que depois os filhos sofrem a purificação dos atos do pai, né? Pensando assim, parece que não é justo, né? Não, é justo no sentido de ser um indivíduo também, a família ser um indivíduo também, espiritualmente, né? O nome da família. Nós estamos aqui, nós podemos estar, né, lá e alguém de lá vai vir para cá. E assim funciona. Então, dia que antecedeu foi engraçado também, porque acabamos fazendo a cerimônia do Reino do Céu juntamente com o dos ancestrais. E foi uma grande festa, né, porque a igreja encheu dos dois sentidos, tanto espiritual também, como as pessoas que vieram também de longe. Então, realmente, pedir, né, a continuação para todos vocês, de que não é o fim, foi o começo de tudo, que é daqui para frente, né, que realmente dá para melhorar muito, dá para fazer muita coisa em prol dessa outra unidade, né, que é a cidade, outra unidade maior, que é o Estado, e por fim, né, o país. E acho que foi assim que Deus queria que fosse. Nós não fizemos muita assim propaganda, né, em cima desse acontecimento, justamente porque era preciso mais na parte espiritual, né? Tem aquele salmo que fala assim que Meixo Sama entrou sorrateiramente, né, como um ladrão, né? Entrou, ninguém percebeu e se instalou, né? Tem esse salmo, né? Mais ou menos assim. E foi bom na época da Copa do Mundo, tá? Acho que as coisas que não queriam que acontecesse estavam assistindo os jogos, né? Assistindo, aí meio que tirou a atenção. E foi muito bom. Mas, enfim, nós vamos continuar com o quarto domingo, indo lá, né, continuar a tradição nossa de dedicarmos lá, fazer algo para cada vez, né, melhorar o local. Então, continua no quarto domingo do mês. E convido a todos, né? Cada vez vai ser uma coisa, ora jardim, ora o templo, mas vai ter bastante coisas que dá para ser feito, né? Se tiver alguma coisa, alguma pergunta? E quem sabe esse quarto domingo vai melhorando, e aí a gente mudar o quarto domingo para o nome de
como na profecia de Meishu Sama, né? Do dia da felicidade. Estamos com ideias bem bacanas de ter aulas, mesmo quem presenciou aquelas crianças tocando taiko, foi muito emocionante, né? Pois o taiko nada mais é do que o som da vontade. Ela vem da barriga. Aquele bate na barriga, não bate na cabeça, nem em nenhum outro lugar, ele bate na vontade. E esse professor pega crianças e ensina. Não é para cobrar, não é para fins lucrativos, e sim por ele estar preocupado com a juventude. Então ele ensina todo o ritual. Ele explicou que é um ritual religioso mesmo, né? E ensina as crianças a ter disciplina, ensina as crianças a ter alegria e vontade, né? Então ele se prontificou a nos dar aula também. Então podemos pôr as nossas crianças, né, para aprender também, ou nós mesmos, né, que ele faria esse curso. Agradecer, né, a todos eles, realmente vieram. Primeira coisa que eles falaram: não queremos cobrar nada, né? Nós queremos ir e participar. Isso veio de coração, né? Veio com o coração. Então nós sentimos no dia, sentimos o amor deles, né, na batida. E outras coisas também, sabe, pessoas, e ter aulas de pintura, de cerâmica, né, cursos de arte, diversos tipos de cursos, e pouco a pouco moldando, né, esse verdadeiro mundo que vai ser. A gente, né, pegar uma pontinha, né, uma prévia desse mundo, acho que é importante. Então, ainda tem muito caminho pela frente. Então, convidamos a todos, né, para esses mutirões, e quem puder, está de férias, puder ir lá, tem bastante serviço. Obrigado a todos, obrigado pela participação de todos, e vamos continuar, né? Obrigado.